Com o conteúdo da aula passada, uma pergunta natural que fica é assim: bom, por algum motivo eu tenho um campo, certo? Para cada ponto do espaço eu tenho um vetor nesse espaço, né? Pode ser um rio, cada ponto do rio tem uma velocidade, né? Que é a correnteza, né? Pode ser o vento, pode ser força da gravidade, né? Pode ser só a gravidade. A cada ponto você tem um vetor, né? E aí, uma pergunta que agora é natural é a seguinte: será que esse vetor não pode ser escrito como gradiente de um potencial qualquer? Quer dizer, será que não existe uma função f de R3 em R, ou de onde quer que esse cara aqui esteja definido em R, né? Eu vou botar um ômega aqui, ao invés de botar R3, porque pode ser que esse campo não esteja definido em todo lugar. Então, será que tem uma função f que sai desse ômega e vai para R e associa um potencial tal que esse campo é justamente o gradiente desse potencial, né? Os campos desse tipo a gente chama de campos conservativos. E justamente porque aquela integral lá de trabalho e tal não depende do caminho, né? Quando você dá uma volta, se você sai de um ponto, passa em algum lugar, volta de novo, quer dizer, se o caminho é fechado, o trabalho dá zero, né? Aquela integral dá zero. Então, esses campos são campos conservativos, né? São os campos que podem ser escritos como gradiente. Uma pergunta que fica é, tá, eu tenho um campo, será que ele é conservativo? Será que tem uma função f que eu possa escrever ele como o gradiente dessa função, né? E tem uma propriedade que eu não enfatizei muito, não, quando a gente estava estudando o módulo 1 de derivadas, que é o seguinte: quando eu pego uma função f e derivo com respeito a x, e depois pego isso e derivo com respeito a y, se essa função f for, por exemplo, ser infinito, quer dizer, tiver todas as derivadas, né? Se essa função f tiver todas as derivadas, será não, a gente sabe que você derivar com respeito a x e depois com respeito a y é a mesma coisa que derivar com respeito a y e depois com respeito a x. Então, olha só, se essa f é o gradiente de alguém, eu vou imaginar aqui R2, mas R3 é muito parecido, né? Mas, por exemplo, em R2, se essa f é gradiente de alguém, significa que essa f é a derivada da fzinho com respeito a x na primeira coordenada e a derivada da fzinho com respeito a y na segunda coordenada, né? O que significa que se eu derivar a primeira coordenada com respeito a y e derivar a segunda coordenada com respeito a x, vai ter que dar a mesma coisa. Naquela notação de colocar só um x pequenininho, fica assim, né? Então, se eu derivar esse cara aqui com respeito a y, vai ficar isso. Se eu derivar esse aqui com respeito a x, vai ficar isso. Vai ter que ser igual, né? Então, o campo, para ser conservativo, em R2 vai ter que satisfazer isso. Então, isso é um teste, é um critério para você saber se o campo é ou não conservativo, né? Uma maneira um pouco diferente de escrever isso daí é escrever assim, olha, fx y, quer dizer, derivar com respeito a x e derivar com respeito a y, menos fyx é igual a zero. Certo? Então, esse é um jeito de escrever esse critério. Esse é um critério que até então, o que eu estou dizendo para você, ele é uma coisa que o campo tem que satisfazer para ele poder ser o gradiente de alguém. Mas isso não implica que ele vá ser o gradiente de alguém, né? Nos livros, no livro de vocês, que vocês tiverem, com certeza explica um pouco mais sobre isso, quer dizer, quando que essa condição agora garante, né?
Porque o que a gente vê é que essa condição é necessária para que f seja conservativo. Quando que essa condição garante que f, esse campo f seja conservativo? Né? Essencialmente, se você tiver essa região ômega onde f está definida, se ela não tiver nenhum buraco, como no caso do Sol lá, quando a gente vê, né? Se não tiver nenhum buraco aqui, um ponto onde ela não esteja definida, né? Ou toda uma região aqui onde ela não esteja definida, podia estar definida só aqui, esse campo F. Né? Se não tiver nenhum buraco, vale a volta. Mas eu não vou entrar nesses detalhes, não. No livro de vocês fala alguma coisa, certo? Eu estou interessado só num critério simples para dizer, esse cara não é conservativo, tá? Mas você sabe também, pelo que eu falei agora, que se a região onde esse campo está definido, além de tudo, ela for uma região sem buracos, vale a volta. Você verifica esse critério, se esse critério for satisfeito, então de fato esse cara é gradiente de alguém, certo? No caso de R3, só para concluir, no caso de R3, você vai ter o seguinte, a F, esse campo F, vai ser Fx, Fy, Fz, e aí você tem várias, né? Você tem assim, Fx, Fy, menos Fy, Fx, tem que ser igual a zero. Então você deriva a segunda coordenada com respeito a x, a primeira com respeito a y, compara, né? Faz a mesma coisa com essas duas, faz a mesma coisa com essas duas. Tem que ser satisfeito sempre, né? Fxz menos Fzx igual a zero. E Fyz menos Fzy tem que ser igual a zero. Lembrando, o campo F, eu estou querendo saber se ele tem essa forma. Mas ele vai ser me dado aqui como um monte de função aí. X ao quadrado mais y, xyz, zx, quando a gente está em R3 agora, né? Por exemplo, o f pode ter esse campo aí. E aí você quer testar o critério, né? Será que ele é conservativo? Isso aqui está definido em todo o R3, então não tem nenhum buraco, né? No lugar onde essa função está definida. Então, será que é conservativo? Você testa o critério. Se isso aí funcionar, é conservativo, né? Então, por exemplo, derivada aqui com respeito a y, dá 1. Derivada desse aqui com respeito a x, dá yz. Tem que já ter. Vamos assim. Esse cara aqui eu vou chamar de F1, esse aqui. Ah, não, vamos chamar assim. P. O pessoal costuma fazer mais assim, né? P, Q e sei lá, R. Né? Então isso aqui é P de XYZ, Q de XYZ, R de XYZ. A derivada de P com respeito a Y é igual a 1. A derivada de Q com respeito a x é igual a YZ. E essas duas coisas, em geral, são diferentes. Então, como esse critério não é satisfeito, esse campo não é conservativo. Certo? Então, essa aula é só para apresentar esse critério aí.